O Fluminense não tem interesse em um técnico no momento. É o que diz uma frase, um tweet feito pelo Fluminense, pelo perfil oficial. E que, bem, eu tô gravando esse vídeo aqui e eu vou ser sincero, eu pensei, eu vou gravar um vídeo para falar de técnico do Fluminense. Ah, mas vai trazer uma notícia e etc, Gabriel, que você tem... Não, é só um desabafo sobre técnicos do Fluminense. Quando a gente vê esse 5-0 do Corinthians, a gente tem que desabafar. Mas é óbvio que tem que desabafar também com inteligência, né? Eu sei que esses vídeos vão ficar salvos aqui, eu não apago o vídeo aqui do canal. Então esses vídeos vão ficar salvos aqui para sempre e eu tenho que ter a consciência e quero marcar bem, delimitar bem esse momento. No momento em que eu estou gravando isso daqui, o Fluminense tomou 5-0 do Corinthians, é o 7º colocado no Brasileirão. Oh, nossa, colocação boa. Mas provavelmente perde posição para quem vem atrás, porque quem vem atrás e quem vem na frente tem menos jogos. Ou seja, provavelmente quem está na frente abre mais distância, quem está atrás passa. E o Fluminense insiste ainda e acabou de ser treinado na sua maior derrota para um time rival regional, que é o Corinthians, na história, pelo auxiliar do Sub-23. Repetindo, o auxiliar do Sub-23 foi quem comandou o Fluminense. O Fluminense é uma barca que não tem um timoneiro ali para poder guiar, não sei nem se o uso exato da palavra é isso, não tem um capitão dentro desse barco. E hoje, com 43 pontos em 29 jogos, o Fluminense poderia ter um novo treinador, mas não tem, porque, segundo o próprio Fluminense, segundo a própria gestão do Fluminense, o time, o clube, não tem qualquer interesse em técnico nesse momento. Esse foi o tweet feito antes do 5-0. Vamos partir de algumas análises aqui. Quais treinadores, Gabriel, você gostaria de ver no Fluminense? A gente tem hoje três caminhos. A gente não vai buscar um medalhão. Não vai buscar um Oswaldo de Oliveira. Não pode ir, né? Buscar um Oswaldo de Oliveira, um Mano Menezes. Tá mais Mano Menezes, ser desprezível. Um treinador desse, um Cuca. A gente não tem condições de buscar um medalhão. Seja um medalhão ruim, como eu citei Oswaldo, Mano e etc. Ou um medalhão bom, né? E buscar, como eu falei também, Cuca, quem é um treinador brasileiro que tá em alta. Eu nem cito o Diniz, porque tá em alta, um Rogério Ceni. A gente não tem isso aqui, não tem motivos para atrair esses caras. Então vamos esquecer os medalhões. O Fluminense tem três caminhos. O primeiro caminho, que seria a contratação de um treinador internacional. Isso seria um chute, um tiro muito no escuro. Hoje, fazer como o Inter fez, tá tentando trazer, né, trazendo o Ramires, o Miguel Ángel Ramires e tal, para fazer sucessão de Abel Braga, enfim, tem toda uma questão ali, mas já tá com planejamento ali, ó, para poder finalizar. Porque o Inter sabe que está na Libertadores, mas no momento está em dúvida porque pode ser campeão brasileiro, tá? A 3 pontos de São Paulo, com o Abel Braga. Então, assim, o Inter que errou muito feio com o Abel, agora está se mostrando um acerto, mas no momento em que foi contratado, nada justificava a contratação de Abel Braga, está acertando com o Miguel Ángel Ramires, caso assuma para o ano que vem. O Fluminense, não. O Fluminense, vamos lembrar, não é que vai trocar de treinador agora com 9 jogos só faltando. Não, o Odair Hellmann foi embora na 5ª rodada. Na 5ª rodada do turno. O Odair Hellmann saiu na 5ª rodada. Não foi com 29 jogos, foi com 24. E mais do que a quantidade de jogos. O Odair Hellmann saiu do Fluminense já tem 40 dias. Ele se demite, o jogo contra o Atlético Paranaense é no dia 5 de dezembro, hoje é dia 14 de janeiro. Tem aí aproximadamente 40 dias que ele sai do Fluminense. E nenhuma decisão foi tomada. Coloca Marcão, é o óbvio, né? E eu aprovei no início. Deu ruim? Vamos já buscar o 2021. Deu certo? Vamos já buscar o 2021. Todo mundo sabe que o Marcão não vai ficar. Então por que não tá aí? Ele fica igual esse galo, ó. Aparece só nos momentos errados. Na hora que ganha, aparece. Na hora que perde, some. No momento que eu tô gravando isso daqui, o Fluminense sumiu. Sempre some das redes sociais quando perde. É óbvio, isso faz sentido, pensando em rede social e etc. Mas existe um ponto de crítica em comum, que é: hoje o Fluminense não pensa em treinador estrangeiro, não pensa isso, e a gente acha que não pensa, porque já ouviu da boca do próprio presidente de que treinador estrangeiro virou moda. Não é também pegando aqui para dizer que ele disse que é modinha, etc. Não, ele disse que virou moda. E ele não aderiu à moda. O presidente do Fluminense deve achar interessante hoje, e eu falo presidente porque é ele que comanda o futebol também, né? Junto com o Paulo Angione. Ele deve achar interessante usar camisa listrada com bermuda xadrez. Ele deve achar interessante se vestir como Agostinho Carrara, porque ele acha que, isso é moda, eu não ligo pra moda. Então o treinador estrangeiro tem um motivo para ter se tornado moda também.
Então, treinador estrangeiro seria uma opção. Agora, quem, Gabriel? Aí eu não sei. Eu confesso que eu não conheço muito o mercado sul-americano de treinadores. Não sei nem como seria em questão de salário e de convencer esse treinador para chegar no Brasil agora. Segunda opção. Eduardo Oliveira, treinador do Sub-20. Eu fiz um vídeo sobre ele antes do jogo contra o Corinthians, né, nessa quarta-feira. E bem, eu citei até muito, ele depois até fiquei pensando, pô, citei muitos prós, mas não citei tantos contras de Eduardo Oliveira, né? Eduardo Oliveira é um treinador que chegou a jogar bola, mas fez cursos de treinador e etc. nos Estados Unidos, papapá. Veio para o Brasil, assumiu o Fluminense como coordenador metodológico, ou seja, um coordenador de metodologia de treinamento. E eu acho interessante isso, porque eu conversando com o assistente social do Fluminense, eu vi uma forma que ele tem de lidar com o estudo dos garotos na base, não falando de que, olha só, vocês precisam ter um plano B para a vida, se não for jogador, mas também falando, olha só, se você for bem inteligente da escola, você vai jogar melhor. Achei muito interessante, então tem essa questão de metodologia de trabalho e talvez também. E depois, em 2017, ele se torna treinador, assume o Sub-17 por 2 anos e agora está 1 ano no Sub-20. Bem, são apenas 3 anos treinando base. Na base, você joga, mas você tem muito tempo para treinar. A base do Fluminense, principalmente, a relação dela com a torcida, é muito de, se o jogo não é grande, a vitória empolga, a derrota não importa. Costumo até falar isso. O Fluminense perdeu para o Bangu no Campeonato Estadual. Ninguém nem liga, nem viu nada. O Fluminense ganhou do Bangu por 6-0 no estadual. A melhor base do Brasil, todo mundo já viu, etc. Então, assim, a gente tende a não ligar muito, não ver muito as derrotas do Fluminense na base, a não ser quando são jogos grandes, como mata-matas, etc. E Eduardo Oliveira teve muito tempo para trabalhar os times que tem na mão do Fluminense. Só que foram tudo base, tudo até agora sub-20. É um treinador que me agrada, mas eu não vi nada dele até agora no profissional, né? Seria o primeiro trabalho e seria um risco a gente dar o primeiro trabalho para ele agora. Assim como também meio que aconteceu com o Coelho lá no Corinthians, né? O Coelho também assume meio que é o primeiro trabalho, faz 7 jogos no Brasileirão e o Corinthians perde um mês com ele ao invés de contratar um treinador. Esses são os contras de Eduardo Oliveira. O pró quem já viu qualquer time dele jogando no Sub-17 no Sub-20, sabe que o time joga bola. E claro, a integração com a base facilitaria muito e a gente provavelmente não perderia jogadores para um campeonato de aspirantes, que acontece hoje, ó, caguei pro campeonato de aspirantes, tá? Caguei. Mas a garotada joga hoje no campeonato de aspirantes e não ontem no jogo contra o Corinthians. Então, assim, tem esse pró e tem esse contra, que é a inexperiência versus a qualidade que ele tem, mas precisa se provar num degrau acima. E por último de treinador, seria um treinador brasileiro que não seja medalhão, que seja dos ascendentes. Você tem aí no topo, talvez, da cadeia hoje dos ascendentes, um Roger Machado, que até começou, foi bem no Palmeiras, mas desceu para o patamar do Bahia e subiu, fazendo um trabalho longo no Bahia, mas que também tem o empecilho de não querer assumir trabalho agora, só assumir trabalho no início, enfim, tem todas as complexidades que Roger tem como tabu para assumir trabalhos. Outro ponto seria, talvez, Lisca. Lisca acabou de subir com o América Mineiro, uma campanha muito boa, e está disputando para ser campeão do Campeonato Brasileiro da Série B. Lisca muito provavelmente aceitaria, porque ele nunca teve entrada no mercado de grande porte, né? A única entrada em time grande, assim mesmo, do eixo, foi no Internacional, e porque ele tem história no Internacional. E claro, tem outro fator também sobre a aceitação de Lisca. Ele vai subir com o América, ele já é candidato a ser rebaixado. No Fluminense, obviamente que a visão não é essa. A Série B acaba no dia 30 de janeiro, dia 30, 31 de janeiro, nesse final de semana, e o Fluminense conseguiria trazê-lo, ainda faltando um mês de Brasileirão, faltando 6, 7 rodadas, mais ou menos. São 6 rodadas, que o jogo do Goiás é dia 2 e a 33ª. Então, assim, daria para trazer e ainda teria um tempo para trabalhar num sprint final, que por sinal é a especialidade dele. Muita gente fala assim, pô, Lisca não tem título nenhum, etc. Cara, o cara se especializou em pegar time na reta final. O cara salva o Ceará 2 vezes, quando o Ceará já estava rebaixado, ele tira de lá, tenta salvar o Inter, uma competição complexa, já foi bem com o Náutico, enfim, tem uma série de bons trabalhos de Lisca desse tipo. Isso não gera título. E agora com o América Mineiro, de fato um trabalho de longo prazo, gerando talvez um título, mas mesmo que não gere, vai ficar ali por muito pouco com a Chape. Então esses são os lados da negociação e os lados positivos de Lisca, que é um cara que conhece muito de futebol, mas que a gente cobre muito o personagem, os jornalistas cobrem muito o personagem e não tanto as entrevistas comentam tanto de futebol. Agora, lado negativo. É um cara explosivo, que tem um histórico explosivo. Mas me lembra muito quando o Diniz chegou ao Fluminense. Diniz chegou ao Fluminense, se você for pegar
O vídeo que eu fiz aqui no canal fala, ó, uma das reclamações é do convívio com jogadores, etc. E no fim das contas, treinadores que têm esse perfil muito explosivo e muito espalhafatoso, e ó, vambora, não sei. Ou, cara, o elenco fecha muito com o cara, que foi o que aconteceu no Fluminense com o Diniz. O elenco todo fechou muito com ele. Foi futebol mesmo, que a gente ficou muito lá embaixo. Mas nessa questão de vestiário, foi 100% positivo o de Diniz no Fluminense. Ou o cara não dura um mês, que foi o que aconteceu também na reta final de Lisca no Ceará e também no Paraná. Então, assim, tem esse problema, mas é um problema também contornável. Hoje, além dessas opções, tem aquelas opções também que ninguém aguenta mais, né? Alberto Valentim, Zé Ricardo, etc., que esse aí eu não considero dos mercados dos treinadores em ascensão. Esses eu considero o mercado dos treinadores que ganharam mídias, muita mídia, pouco, pouco conhecimento, pouco futebol. Porque Zé Ricardo já rodou um monte de time do Brasil e nunca arrumou nada, né? Nem com o Flamengo cheio de dinheiro ele arrumou nada. Esse é o meu olhar sobre a visualização de treinadores agora. Meu triste é saber que quem tá lá, quando olhou da última vez, olhou, contratou Oswaldo de Oliveira. E só demitiu porque ele fez assim. Então, né, tenho muita esperança não. Mas fica aí a análise. Saudações tricolores, até a próxima. Valeu.